Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso. Dando continuidade ao nosso módulo de interações. Na aula passada nós aprendemos a como estar utilizando eventos, para estar criando interações dentro da nossa cena de realidade virtual. E com isso nós construímos uma cena onde nós temos um objeto, que é a nossa caixa vermelha, e criamos alguns botões aqui na lateral para estar alterando as propriedades dessa caixa vermelha, como por exemplo, o seu tamanho ou a sua posição, a sua rotação. Então, com isso a gente aprendeu a estar criando interações, dentro da nossa cena para que a gente possa estar modificando os objetos e criando ações aí para o nosso usuário. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com animações, para juntar os eventos junto com as animações e criar aquilo que a gente chama de Semantic Motion Designer. Então, o designer da nossa interação, da nossa experiência de usuário em realidade virtual, ela tem que ser intuitiva, ela tem que ser semântica, ela tem que falar por si mesma, sem a necessidade, muitas vezes, de textos para dizer o que é, sem a necessidade de legendas. E ela tem que ter motion, ou seja, animação para poder fazer sentido. Como, por exemplo, aqui, a nossa interação, ela somente está aqui. Quando você clica para aumentar o tamanho da caixa, ela aumenta automaticamente de uma hora para outra. Você não sabe de onde iniciou o processo, a ação ali do evento. Então a mesma coisa que acho que fica mais claro ainda na questão da rotação, quando ela simplesmente muda a rotação dela, a posição que ela está e não há um movimento de animação para dizer como que aquilo está sendo deslocado, Então a gente vai estar aprendendo a suavizar um pouco mais as nossas interações, fazer com que a nossa experiência tenha mais sentido. Beleza, pessoal? Então vou minimizar aqui a lateral para ficar um espaço maior para o nosso código, para a gente poder visualizar melhor. Antes de começar, eu quero outra coisa que a gente tem na nossa cena, é que toda vez que o nosso cursor de feedback visual passa sobre uma entidade, por exemplo, aqui a nossa caixa, ele clica, ele executa a animação de clique. Mas nós não queremos que esse objeto seja interativo, porque nós vamos utilizar os botões para estar alterando ele. Então não há necessidade de que toda vez o nosso cursor passar sobre alguma coisa, ele tenha que piscar. Então a gente tem que fazer com que ele clique somente naquilo que a gente vai interagir, que no caso são os nossos botões. Para isso, nós vamos aqui no nosso cursor de feedback visual e vamos adicionar mais uma propriedade. Então a gente vai digitar aqui highcaster, ok? E a gente vai definir ali uma propriedade dentro dele, que é o objects, ok? Dois pontos, ponto, que clicável. Então, clicável, ok? Então, agora a gente, dentro dos nossos botões, exceto dentro da caixa aqui do box, nós vamos estar adicionando uma nova propriedade, uma classe, chamada uma class, certo? E dentro dessa classe a gente vai colocar o nome clicável. Então, clicável, certo? E vamos copiar essa classe para todos os nossos componentes botões, ok? Então, vamos testar agora. Vamos aqui em Show Code, vamos visualizar o nosso código. Então, a gente pode visualizar que a partir de agora, tá lá, clicando normal, ok? Nos nossos botões. Mas na nossa caixa, ele está clicando ainda, mas não deveria, né? O que será que a gente fez de errado aqui? Object. Será que é isso mesmo? Acho que é o contrário. Objects. Vou testar agora. Isso aqui, ó. Desculpa, eu escrevi errado aqui. Inverti o T pelo C. Mas agora que a gente passa o nosso cursor sobre a nossa caixa, ele não executa nenhuma ação. Mas quando a gente passa sobre o botão, ele continua a funcionar como um cursor de feedback visual, fazendo a sua animação de clique ali. Ok? Então vamos dar continuidade para a nossa aula, indo para o principal, que é as animações. Eu vou apresentar para vocês aqui agora uma forma bem bacana de estar construindo as animações para os nossos componentes. A primeira dela vai ser como você fazer uma animação sem estar atrelada ao evento.
sem modificar esse evento aqui. Depois a gente vai aprender dentro desse evento a estar criando uma animação também para ele, ok? Então vamos adicionar a nossa primeira animação. Então a gente pode começar escrevendo animation, é bem intuitivo. Assim como a gente inseriu um evento, né, a gente vai colocar aqui a barra inferior, e vamos colocar aqui mouse enter. Mouse enter. O que eu quero com essa animação? Então, como a gente tem botões, para fazer com que esses botões, esses círculos aqui sejam mais intuitivos, que eles realmente são botões e eles são interativos, toda vez que o meu mouse, o meu cursor de feedback visual sobrepor um botão, eu quero que ele alterne a cor. No caso está azul, eu quero que alterne para verde. Então a gente vai criar uma animação que vai fazer com que essa cor mude, né? Ali ocorra um degradê, beleza? Então vamos alterar aqui a nossa cor blue, que está um pouco não é um azul tão bonito. Vou colocar uma cor hexadecimal, né? Um 00BBFFF, que é um azul um pouco mais claro, é mais chamativo, né? Eu acho que vai ficar melhor para a nossa experiência. Então vamos alterar aqui os outros botões também. Vamos verificar aqui como que ficou. Então tá lá o nosso botão, né? Uma corzinha mais agradável. Eu acho que a gente pode dar um destaque maior aqui para a nossa caixa também. Depois a gente vai colocar uma base para ela ali. Mas vamos focar aqui na nossa animação, ok? Então, a nossa animação ela precisa ter uma property, uma propriedade. Então a gente vai definir qual propriedade nós queremos alterar na nossa animação. Então ela poderia ser qualquer uma das outras propriedades que a gente também utiliza em evento. Pode ser position, que é a posição, pode ser color, pode ser o radius, que é o raio, pode ser escala, qualquer uma das propriedades. Nós vamos estar utilizando o color, nesse caso para estar alterando a cor do botão. Mas a gente pode fazer com que ele também aumente. Depois a gente vai estar vendo ali. Então aqui, vamos até alterar, que a gente vai fazer ele aumentar também. Então, mouse enter, color, ok? Vou colocar aqui mouse enter, color, para a gente saber que ele altera a cor do nosso componente. Fica bem intuitivo. Então, depois da propriedade, nós vamos adicionar de onde vai começar, né, essa animação, que no caso que é o from, que é o início, né, vai ser a cor que a gente tem aqui do nosso botão, a cor atual. E vamos voltar aqui. 2 pontos. E to, que é para. Então, de para, da cor tal para a outra cor. Então, a nossa outra cor vai ser vamos ver aqui, um verde bem claro, bem bonito. Então, 00FA9A. Acho que vai ficar bem legal essa cor aqui, que é um verde bem clarinho também, que combina com o azul. E a nossa animação ela tem que ter uma duração, que a gente vai utilizar aqui a propriedade dur. A gente vai colocar 350 milissegundos, ok? Aqui ele já até iniciou, se a gente pode ver aqui atualizar a página, né, ele já inicia ali e altera a cor. Então a nossa propriedade ela precisa aqui também de uma ação, que é o Start Events. Então, quando que essa animação vai começar? Se você não definir o Start Events, Start Events, né, toda vez que a cena for carregada, a animação vai ser iniciada automaticamente. Então, a gente vai colocar aqui que o mouse, né, mouse enter, toda vez que o mouse adentrar o cursor, ele vai alterar essa propriedade. Então, como a gente já pode ver, né, o mouse adentrou ali e ele muda a propriedade. Só que a cor ali continua depois que o mouse sai. Então, a gente tem que copiar agora, vamos duplicar aqui essa animação, certo? E aqui, ao invés de ser mouse enter, vai ser o nosso mouse saindo, mouse leave. Ok? Color. Então, a gente vai alterar aqui, mouse enter aqui, mouse leave, ok? E a gente vai inverter agora, né, as cores. Então, antes, né, estava indo para o azul, do azul para o verde, agora vai do verde
para o azul. Então, vamos copiar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, para ficar mais rápido. Ok? Inverter as cores e a mesma distância. Então aqui a gente tem uma animação que altera a propriedade color, que é iniciada quando o mouse adentra essa entidade, adentra o círculo, né, o nosso botão círculo. Ela inicia da cor desse azul aqui, essa cor hexadecimal, e vai para essa outra cor hexadecimal, e ela tem a duração de 350 milissegundos. Aqui embaixo nós temos uma outra animação, né, que altera também a propriedade color, só que aqui é o mouse leave. Então, quando o mouse sair de dentro dessa entidade, ele vai fazer essa alteração da cor tal para outra cor. E uma duração também ali igual. Então, vamos testar aqui a nossa experiência. Olha lá, o mouse sobrepôs o botão e ele alterou a cor. Quando a gente tira o cursor de cima, ele volta à cor original. Então isso torna um pouco mais intuitivo, né, a nossa experiência de realidade virtual, para quando o usuário direcionar o cursor sobre uma entidade, ele saber se ela é clicável ou não, se ele vai manter o cursor de feedback sobre ela para que ele possa executar a sua ação de, né, dar um clique e estar interagindo ali com a cena. Então a gente já pode verificar que comparando com os outros botões que não possuem essa animação, ele fica muito mais intuitivo. Então para adicionar isso agora aos outros botões, vamos simplesmente estar copiando essa animação. Vou dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V. Aqui para os nossos outros botões, ok? Então bem simples, bem prático. Vamos colocar aqui dentro da nossa tag círculo de todas, né? Ok, vamos dar um espaçamento para facilitar um pouco a leitura, certo? Então vamos voltar aqui no nosso botão, né, de aumentar. Agora que vocês já sabem como utilizar a propriedade animação na própria entidade, nós vamos aprender a como estar fazendo animações, né, usando o componente evento. Então a gente criou aqui um evento de aumentar a escala da nossa caixa, certo? E a gente quer que esse aumento da escala ele seja um pouco mais visível, ao invés dele acontecer, né, automaticamente ao clicar, que ele ocorra de forma gradativa. Então, para isso a gente vai estar fazendo algumas alterações na nossa propriedade aqui no nosso evento escala que a gente criou na aula passada, beleza? Vamos apagar aqui essa escala, certo? Que a gente vai inserir ela novamente em um outro formato. Então, dentro do nosso evento, nós vamos estar inserindo nossa propriedade animation, ponto. No caso aqui, o property, que é a propriedade, certo? Da mesma forma que a gente fez ali na animação, para o botão, a gente vai fazer aqui para o set event, só que utilizando o animation ponto, né, e a propriedade, ou from, ou to, ou dur, né, que a gente deseja. Então aqui no caso vai ser escala, scale, certo? A gente quer alterar a nossa escala. A nossa animation, nossa animação, ela vai iniciar, né, de from. Então, eu acredito que, vamos ver na nossa box qual que é a escala inicial, escala 1 por 1 por 1, a escala real. Então, vamos aqui 1 por 1 por 1, ponto e vírgula. E ela vai, né, animação to, que é para, e aqui 1.5, né, a gente quer que ela aumente um pouco, somente, 1.5, 1.5. Lembrando que a escala aqui ela é em metros, né, pessoal? Que o Waveframe utiliza dessa maneira. E a gente precisa também que essa animação tenha uma duração. Animation.dur, ok? Então a gente vai colocar aqui também 350 milissegundos, eu acredito, ou até mesmo 500. Vou colocar aqui 500, né, meio segundo, acho que vai ficar mais legal. Ok? Então a gente viu aqui como criar animações para o nosso próprio botão, para a própria entidade, e aqui a gente viu como está criando animações, né, para outras entidades. No caso a gente está utilizando o evento, então quando clicar aqui no nosso botão círculo,
conforme a gente marcou aqui a nossa target caixa, a nossa caixa vai sofrer essas alterações aqui nessas propriedades com essa duração. Certo? Então vamos testar aqui a nossa animação agora. Vamos expandir um pouco. Vamos lá, animou o botão. E é isso. Muito bacana, certo, pessoal? Então aqui a gente já pode visualizar, vamos ver a diferença. Então, olha lá, ela vai de uma vez, diminui. Agora, quando ela vai aumentar a propriedade, ela tem ela vai um pouco mais, opa, acho que vai ter que atualizar aqui. Ela vai de uma maneira mais gradativa, né, devagarzinho ali, aumentando aos poucos, e faz com que haja um pouco mais de sentido, né, nessa interação, nesse evento, para o usuário entender que você ampliou o tamanho do objeto ou alterou alguma determinada propriedade. Ok, galera? Então vamos estar criando aqui agora, alterando isso, né, copiando essa mesma animação, só que para, né, vamos alterar aqui na unha e no dente, na verdade, vamos escrever aqui também, na nossa propriedade escala para diminuir, certo? Então aqui aumenta a escala, deixa eu ver, a escala está aumentando e aqui a escala está diminuindo. Então, vamos simplesmente copiar aqui para ser mais rápido, para a gente não perder tempo, né, e focar nas coisas principais. Então a gente vai alterar aqui, vamos apagar essa escala que ele está utilizando atualmente, certo? Vamos copiar as propriedades aqui novamente. Vamos aqui nosso um errinho ali de abertura e fechamento da tag, mas é só apagar. Ok? Então aqui a gente vai fazer o contrário. Então como a gente estava indo de 1 para 1,5, a gente vai de 1,5, ok? Para 1,5 ou 1,5, certo? E aqui vai para 1, 1, 1, ok? Vamos testar agora novamente para ver se ele vai estar funcionando, né? Aumentando e diminuindo aí o nosso objeto. A gente clicou, aumentou, certo? Ocorreu a animação, clicamos aqui novamente, ele diminui. Então aqui a gente já tem algo bem mais intuitivo, botões que destacam, né, quando o cursor de feedback visual sobrepõe ele, a animação do próprio cursor ao clicar, e quando o evento acontece, ele acontece aí com uma animação, né, fazendo com que o evento tenha mais sentido e seja mais intuitivo. Bacana, pessoal? Então, vamos verificar aqui como que está o botão. Tá, ele funcionando certinho. Vamos ver novamente aqui. Tá bacana, acho que é isso. Então, quando a gente clica, ele aumenta, quando ele clica, diminui. Agora vamos alterar essa propriedade também para a rotação do nosso objeto. Ok? Então vamos aqui novamente no próximo botão, onde nós temos um evento de rotação que a gente tinha criado anteriormente, né? Que ele rotacionava o nosso objeto para ali no eixo X em 45 graus. Então vamos fazer aqui animation.property, dois pontos, rotation, ponto e vírgula. Então animation, ponto, aqui vai ser from. Vamos ver aqui, opa. From 0.0.0, que eu acho que deixa eu verificar aqui na nossa box, é isso mesmo. Então a rotação dele aqui não está definida, mas por padrão a rotação ela já vem, né, como 0.000 em todos os eixos. Então, vamos deixar ali para ficar um pouco mais claro. Então, aqui ponto e vírgula, opa, lugar errado. Então, aqui ponto e vírgula. Animation to, né, para colocar aqui 0,45 graus e 0 novamente. E animation.dur, que é a duração da nossa animação, a gente quer que ela ocorra aí, né, em meio segundo, ok? Então vamos verificar aqui agora se a nossa animação vai estar funcionando, né, na alteração da rotação do nosso objeto. Então vamos lá clicar e o nosso objeto rotaciona com a animação de uma forma muito mais intuitiva, né, e interessante.
Vamos verificar aqui agora como que a gente faz para retornar isso, né? Vamos copiar aqui a nossa animação e vamos adicioná-la ao nosso outro botão também aqui no nosso evento de rotação. Só que ao invés de ser 45, né, a gente vai colocar 0. Então, de 45 para 0. Vamos verificar aqui. Então, ele foi para 45 e agora ele volta para 0. Ok, pessoal? Então, eu acho que é basicamente isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês. É o princípio básico de como está criando animações e interações com esses dois componentes, que é o evento e a animação. Então, com ele, se você utilizar a sua criatividade, sua imaginação, as possibilidades são ilimitadas. Então, a gente pode transformar qualquer entidade, as propriedades dela, criar um game, criar um player de vídeo, criar várias coisas que a gente vai fazer no próximo módulo, que vai ser os de projetos, né? Então esse módulo agora ele basicamente é para a gente aprender a como estar utilizando o A-Frame de forma básica, conhecendo os princípios, e no próximo módulo a gente vai estar executando projetos completos, né, que a gente vai utilizar esses conhecimentos para estar criando algum produto. Vamos verificar aqui se a gente pode estar criando mais alguma coisa. Bem, por hoje é isso, pessoal. Acho que ficou bacana aqui o nosso botão. Só vamos adicionar aqui na nossa caixa para ela ficar um pouco mais intuitiva, um pouco mais sugestiva, um círculo. Vou colocar aqui. Círculo. Vou colocar um círculo. Position. Vou colocar aqui 0. Opa. 0, 0, menos 4. Vamos colocar um círculo debaixo da nossa caixa para ela ficar um pouco mais destacada, como se ela realmente estivesse ali sendo exposta em algum lugar, né? Então, vamos colocar aqui um color D3, 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 D3. Vamos colocar aqui também um radius, um raio de aí aproximadamente 1 metro, acho que vai ser o suficiente. E a rotation, vou colocar aqui, inverter ele 90, 0, 0. Vou testar como que vai ficar aqui o nosso botão, vamos ver. Ok, então a gente tem que mudar a posição dele também. Position. Aqui. Vou colocar 0, 0, 0. Acho que vai ter que ficar aqui um pouquinho menos. Vai ter que ficar menos 0,50. E aqui mais um 0. A nossa cor ali não está aparecendo porque a gente esqueceu do sustenido ali, ó. Pronto, mas ele já está sendo exibido ali. Vamos verificar como que a gente pode estar alterando. Vou colocar aqui menos 1. O que será que está acontecendo aqui? Ah, tá, porque a gente está duplicando a nossa posição. Mas a nossa posição já está aqui, então aqui vai ser menos 0,5. Para aqui, olha lá, agora sim, agora ficou bacana. Então vamos visualizar aqui a nossa experiência que a gente construiu aqui utilizando animações, né? Vamos se afastar um pouco. Então aqui está a nossa box, imagina que isso aqui é um produto de uma loja virtual, né? E que a gente em realidade virtual vai estar visualizando esse produto e vai poder estar alterando ali as propriedades dele, né? Em relação ao seu tamanho, a rotação, a cor ou qualquer outra propriedade que for do seu interesse. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa foi a aula de hoje. E a partir das próximas aulas, do próximo módulo, a gente já vai estar entrando numa parte mais projetizada. Então, acredito que o primeiro projeto que a gente vai criar vai ser um tour virtual, certo? Onde nós vamos estar utilizando imagens 360 graus, como a gente já viu como utilizá-las. Só que a gente vai estar utilizando essas imagens junto com os nossos botões para estar alternando de cena, né? Então, a gente vai ter um apartamento, eu acredito,
né, onde tem essas fotografias 360, esses renders 360 do apartamento, e você vai poder mudar de cômodo a partir das interações com os botões, né, permitindo que você faça um tour virtual aí muito utilizado por arquitetos, engenheiros, né, imobiliárias. Então vai ser um primeiro projeto que a gente vai estar trabalhando, e vai ter vários outros também, utilizando aí as funcionalidades e as possibilidades do A-Frame para que a gente possa estar transformando isso, essas habilidades, em produtos e serviços que a gente vai estar oferecendo para os nossos clientes, para a gente poder aí estar inovando e se destacando no mercado da economia criativa, da realidade virtual. Valeu, pessoal, até a próxima aula e eu conto com vocês. Obrigado e até lá!